Boa noite, meninas que estão chegando. Vamos aguardar uns minutinhos para nós iniciar. Coloquem aqui no chat de onde é que vocês são, se vocês atuam na APS ou já atuam no consultório privado. Quero conhecer mais vocês. Vamos dar mais uns 5 minutinhos para nós iniciar, gurias. A Ana atua no pré-natal de alto risco, Policlin. É pelo sistema único ou é alguma coisa de convênio, assim, do pré-natal de alto risco? Essa policlínica. É convênio com o SUS ou é convênio que eu digo assim, tipo Unimed, tipo algum convênio pelo SUS? Pelo SUS. É. Pré-natal de alto risco é só no SUS, né, meninas? A gente não tem, ainda tem uma fragilidade grande em relação a convênios trabalhar alto risco. Está muito atrelado ao médico obstetra somente, né? No alto risco dos convênios. As gurias que entraram depois, coloquem aqui de onde é que vocês são. Patrícia, boa noite, Patrícia. Parto domiciliar? Que legal, Rio de Janeiro. Boa noite, Renata. Renata trabalha na APS aí, Renata? Ah, não tem problema, Patrícia, pode tirar a câmera desligada. Tá em aula, não tem problema. A gente vai aguardar mais uns 2 minutinhos para iniciar. Direitos Humanos, trabalha na APS. É, um pré-natal é um dos desafios da APS, né? O cuidado longitudinal no pré-natal. Mirela, boa noite. Salvador, trabalha na OBS. Estava falando sobre os desafios da APS em relação ao pré-natal e cuidado longitudinal. A Mirella deve enfrentar eles no dia a dia também. Daniele, boa noite. A Ana está colocando aqui que falta cursos nessa temática. Terminei a residência em obstetrícia, mas a prática muito voltada para assistência ao parto e agora vem sim, estudar muito sobre pré-natal de alto risco. Sim, é. A residência é muito focada no parto, né? E quando a gente faz a especialização em obstetrícia, também senti essa questão dessa temática ser focado muito na assistência ao parto e as questões clínicas, a gente não trabalha muito na especialização. Consultório de enfermagem na saúde da mulher. Ai, muito bem. Várias enfermeiras empreendedoras por aqui. Coisa boa. Larissa, vamos começar? Gente, então nós vamos iniciar nossa aula agora. Vamos sim. Tá. Vamos iniciar nossa aula agora e antes da gente começar, eu queria dizer que hoje a aula a gente não vai focar em decorar IgG e IgM, porque sempre quando a gente fala de toxoplasmose, a primeira coisa que vem na mente é IgG, IgM, decorar IgG, IgM positivo, negativo, e o que eu faço a partir de agora.
Então, a gente não ficar tão apegado nessas questões de decorar IgG e IgM. Porque, para além de saber, né, o que significa um IgG positivo, IgM negativo e vice-versa, a gente precisa analisar o contexto clínico, né? E é isso que a gente traz sempre nas nossas aulas da mentoria, que a gente consiga, para além daquilo que está no protocolo, identificar o porquê que eu vou fazer aquilo, né? Dentro do contexto clínico daquela gestante que eu estou atendendo. Porque o protocolo, ele é sempre o mesmo, mas as gestantes, elas vão vir cada uma com o seu contexto clínico. E isso a gente vai precisar avaliar durante a nossa consulta de pré-natal. Pode passar, Lari, por favor. E aqui eu trouxe várias fotinhas minhas para vocês verem um pouco da minha trajetória na saúde da mulher, né? Então, eu atuo há 18 anos na enfermagem e hoje eu transito nesse mundo da saúde da mulher, tanto na assistência direta, né, como no ensino. Então, eu sou servidora numa universidade pública aqui da minha cidade. Cheiro, eu sei que gosta. Não, é o cu. Desculpa, meninas. Desculpa, você fechou. E hoje, então, eu atuo tanto no ensino, né, da graduação de enfermagem nessa universidade pública, e também na assistência direta. Então, eu transito, né, entre maternidade, ambulatório, pré-natal de alto risco, unidade básica de saúde, e também atuo no privado, né, no co-work, onde eu atuo atendendo as minhas gestantes no privado, e também em planejamento reprodutivo, né, inserção de DIU, implanão, essa parte eu entro no privado. Além de tudo isso, eu também faço cursos, né, presenciais, trabalhei muito tempo com cursos presenciais, capacitando enfermeiros para assistência ao pré-natal, né, e digital também, né. Então, o método, ele surgiu exatamente nesse sentido, da gente conseguir trazer uma mentoria que desenvolvesse para além de ficar replicando o protocolo, né, porque às vezes a gente vê muitos cursos e ficam replicando o protocolo automaticamente, então ele vai lá e pega o que está lá no protocolo e replica para os alunos no curso. Então, o método Belloni, ele veio nesse sentido, para a gente sair daquele olhar somente do protocolo e focar no que realmente interessa, que é o raciocínio clínico, frente ao que a gente vai fazer nas nossas condutas. Pode passar, Lari. Então, hoje, o que vocês vão desenvolver hoje na aula? Como eu falei, para além do IgG e IgM, quando a gente fala de toxoplasmose na gestação, a gente precisa ter o nosso olhar, porque o que é a toxoplasmose? Né? O que causa a toxoplasmose? É um vírus, é uma bactéria, é um protozoário? O que é? Quem se anima a colocar aqui no chat para mim? Ninguém se animou a colocar? O que causa a toxoplasmose? É uma bactéria, é um vírus ou é um protozoário? Isso a gente vai descobrir, tá? A gente vai falar sobre transmissão. Então, a gente trabalha muito no pré-natal a prevenção. Deveria de trabalhar a prevenção, né? Da toxoplasmose, tanto da prevenção de transmissão vertical, como, ó, protozoária, Milena, muito bem, como a transmissão para aquelas pacientes que são, né, suscetíveis e pode vir a se contaminar durante a gestação. Então, a gente vai ver também essa confusão entre IgG e IgM, como que a gente vai fazer essa interpretação. A gente vai falar sobre a janela. Existe uma janela muito importante, que é das 16 semanas, que a gente vai ver ao longo da aula em relação a qual tratamento eu vou prescrever para essa gestante e qual conduta que eu vou seguir a partir da idade gestacional que ela tiver naquele momento. A gente vai falar também sobre a aminocentese, que é um método de diagnóstico, né, para saber se esse protozoário já conseguiu atingir o líquido amniótico para saber se esse feto está ou não está, né, contaminado com a toxoplasmose. E a gente vai falar sobre tratamento e monitoramento, porque quando a gestante está em tratamento da toxoplasmose, a gente precisa acompanhar ela mais de perto. Além de encaminhar para o alto risco, tem alguns cuidados que a gente vai precisar fazer na nossa consulta. E os cuidados para além do parto. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de gestante suscetível ou gestante que teve toxoplasmose na gestação, tem cuidados que vão continuar para além do parto, e isso a gente vai ver também. Pode passar, Lari. Aqui eu trouxe um caso clínico que a gente vai resolver no final dessa aula. Então, eu quero que vocês ou tirem uma fotinho ou printam a tela para vocês lerem com calma esse caso, que depois, no final da aula, a gente vai trabalhar ele.
Então, é um caso de uma gestante, resumidamente, né, que chegou para a primeira consulta de pré-natal com 18 semanas, né, ela tem uma DUM incerta, então essa idade gestacional é 18 semanas, mas a gente não tem certeza, né, uma altura uterina de 14 centímetros, e ela veio com resultado de exames de IgG reagente e IgM indeterminado. E aí, no final dessa aula, a gente vai ver quais são as condutas que a gente precisa ter frente a esse caso clínico. Então, tire um print da tela, uma fotinha, para depois você não voltar nesse caso. Pode passar, Lai. Então, por que eu digo que a toxoplasmose precisa mais do que a gente decorar IgG e IgM? A gente precisa compreender o que é essa infecção e o que ela vai acometer se ela acontecer durante a gestação. Como ela vai ser transmitida para esse feto durante a gestação, porque esse é o nosso principal cuidado que a gente tem que ter em relação à toxoplasmose congênita, né? A gente vai precisar entender como a gente vai interpretar essa sorologia e como a gente vai encaminhar, acompanhar durante todo o pré-natal a mãe e o bebê, né? Porque pedir o exame é muito fácil, né, gente? A gente vai lá, solicita toxoplasmose, IgG, IgM, mas a gente precisa saber o que a gente vai avaliar quando esse resultado chegar. Não isoladamente esse IgG e IgM, mas dentro desse contexto clínico, como esse caso que a gente apresentou dessa gestante, como que a gente vai ter essas condutas a partir desse caso clínico, não apenas do resultado do IgG e IgM. Pode passar, Lari. Então, o que é a toxoplasmose? Então, ela é, né, uma zoonose que é causada por um protozoário que ele está presente, né, nas fezes, geralmente dos gatos, né, dos felinos. E aí aqui, gente, por favor, nós vamos pedir para as gestantes, né, não ter gatos, porque já teve gestante que eu atendi, que chegou na consulta, que tinha se desfazido dos gatos dela, porque o profissional tinha falado para ela que ela não podia ter gato em casa. Então, ela pode ter gato, pelo amor de Deus, não vamos pedir para ela se desfazer dos gatinhos dela. E o homem e outros animais são hospedeiros intermediários. Geralmente, quando a gente tem uma pessoa que é imunocompetente, a toxoplasmose, ela não causa sintomas, né? Ela é assintomática, ou acontece sintomas muito inespecíficos. Pode passar, Lai. Só que, na gestação, a gente tem um cuidado maior, porque a gente pode ter a toxoplasmose congênita, né, gente? E como que a gente vai, então, transmitir essa toxoplasmose? Como essa gestante pode pegar a toxoplasmose? Através da má higienização dos alimentos, das carnes cruas, né? Ela é transmitida oral. Então, se ela tiver uma má higienização das mãos no preparar o alimento, né? Ou o manuseio da terra do solo contaminado, ela vai acabar se contaminando com esse protozoário. E a tensão maior, né, quando a gente tem a transmissão vertical, ela ocorre somente se a gestante foi contaminada com o protozoário durante a gestação. Então, se essa gestante foi contaminada durante a gestação, a gente vai ter a possibilidade da transmissão vertical para esse feto e o desenvolvimento da toxoplasmose congênita. Pode passar, Lari. Então, por que isso importa, né? Quando a gente tem a transmissão, né, para o feto, a gente tem a evolução para a toxoplasmose congênita, a gente tem impactos no desenvolvimento fetal muito importantes, principalmente quando a gente fala na questão neurológica, né, e de visão, que a gente pode ter sérios acometimentos para esse feto. A transmissão via vertical, ela acontece mais no final da gestação do que no início da gestação. Só que quando ela acontece no início da gestação, a gente tem mais gravidade no caso. Menos transmissão, né, de mãe para feto, mas tem mais gravidade. E quando ela acontece no final da gestação, a gente tem menor gravidade, mas ela é mais fácil de ser passada para o feto no final da gestação. Pode passar, Lari. Então, o que a toxoplasmose congênita pode causar? Tudo isso que a gente está vendo aqui é possível de ser causado pela toxocongênita. E tudo isso, gente, é prevenível. Então, dentro da tua consulta de pré-natal, se a gente conseguir fazer um rastreamento adequado, fazer um acompanhamento adequado, um tratamento adequado, tudo isso a gente pode prevenir. Então, a gente vê tanto a questão do abortamento, né, o óbito fetal, prematuridade, restrição de crescimento, alterações, como eu falei, visual, né, neurológicas, tudo isso pode ser acometido pela toxocongênita, e tudo isso é prevenível. Por isso que quando a gente tem os indicadores que acompanham, né, a evolução em relação à toxocongênita,
é um indicador de qualidade também da nossa assistência, porque é prevenível. Quando a gestante desenvolve para uma toxoplasmose congênita, a gente tem uma assistência que não foi qualificada. Então, a gente precisa revisar, né, como é que está sendo nossos atendimentos, como a gente está fazendo esse rastreamento, se realmente a gente está trabalhando prevenção, para a gente conseguir impactar também nesses indicadores. Pode passar, Lari. E a prevenção, gente? A gente trabalha a prevenção realmente na consulta de pré-natal? Né? Trago essa reflexão para vocês. Como que está hoje a consulta de vocês? Vocês realmente estão atuando como enfermeiros, desenvolvendo o plano de cuidado, para realmente trabalhar a prevenção em relação à toxoplasmose, principalmente para aquelas gestantes que são suscetíveis a toxo? Como que a gente vai desenvolver um plano de cuidado para essas gestantes? Então, para a gente trabalhar a prevenção, a gente precisa conhecer o contexto dessa gestante. Eu não tenho como trabalhar prevenção da toxo se eu não conheço o contexto de vida dela. Ela tem acesso à água tratada? Não tem? Como é que é em relação aos cuidados alimentares? Ela tem acesso, né, para conseguir fazer a prevenção às verduras, os legumes, a carne? Como é que é esse acesso dela? Então, a gente precisa saber o contexto de vida dela para a gente conseguir montar um plano de cuidado que seja adequado para ela, né, e que ela realmente consiga desenvolver esse plano terapêutico, porque senão ela não vai conseguir. E também um outro ponto importante que a gente precisa saber se ela realmente compreendeu esses cuidados. Porque se a gestante não compreende a importância de fazer aquela terapêutica, ela não vai fazer. Ela não vai aderir ao plano terapêutico, porque ela não sabe qual é a importância daquilo. Então, isso também a gente precisa deixar bem claro dentro do nosso plano de cuidados. Pode passar. E aqui eu trouxe, eu não sei se você não conseguir visualizar muito bem, mas depois eu posso pedir para a Larissa disponibilizar para vocês aqui, para quem estiver na aula, que é um plano de cuidados que eu uso com minhas alunas da mentoria. Então, é um plano que eu elaborei, né, padrão, mas que a gente vai mudando conforme o contexto de cada gestante que a gente for atendendo, né. O plano de cuidado, ele começa mostrando o porquê daquele cuidado, daqueles itens que a gente vai citar dentro do plano, né, para ela entender a terapêutica, e depois a gente vai desenvolvendo cada coisa dentro do plano de cuidado e cuidados do dia a dia em relação à higiene dos alimentos, em relação às carnes, em relação ao cuidado com o contato com o solo, e a gente vai desenvolvendo ele, e eu gosto de entregar para aquelas gestantes que são suscetíveis, para ela seguir esse plano terapêutico, porque isso que é importante, né? A gente pode impactar realmente na prevenção, se a gente consegue elaborar esse plano e fazer com que a gestante entenda esse cuidado. Pode passar, Lari. E o rastreamento, então, gente? Como funciona o rastreamento da toxoplasmose? Aqui, gente, eu vejo muito erro no rastreamento da toxoplasmose. Por quê? Porque o pré-natal, ele é desconectado do parto, ele é desconectado do pós-parto, do puerpério. Então, a pessoa que atende o pré-natal, ela só pensa assim, bom, a gestante é suscetível, eu vou pedir uma vez em cada trimestre, decora aquela tabelinha quais os exames que eu peço por trimestre, sabe? Fica coladinho lá na parede. Então, aí vai lá, uma vez a cada trimestre tá bem, tá negativo, beleza, pronto, acabou. Não é assim, gente. Então, durante a gestação, a gestante é suscetível, eu vou precisar pedir preferencialmente mensal. Mas a gente sabe que pelo SUS, muitas vezes acontece ser trimestral, uma vez a cada trimestre, né? Primeiro, segundo e terceiro. Durante o parto, então essa gestante, ela vai chegar lá na maternidade, ela vai repetir a sorologia para tóxico lá na maternidade, e quando ela voltar para ti lá no puerpério, ela precisa repetir novamente. Por quê? Porque ela pode ter se contaminado ali no finalzinho da gestação, e quando ela fez a sorologia lá no parto, não apareceu lá. Então, a gente vai repetir lá na consulta de puerpério, de 2 a 4 semanas após o parto, para saber se ela não teve uma soroconversão, se ela se manteve negativa. A partir disso, ok, terminamos o rastreamento, tá? O rastreamento da toxo só termina no pós-parto, para aquelas gestantes suscetíveis. E também lembrar da consulta pré-concepção. Hoje a gente sabe que são poucas as mulheres que nos procuram para fazer consulta pré-concepção, né? A gente trabalha para que essa realidade mude, mas se chegar uma mulher para vocês que quer engravidar, o exame da toxo precisa estar ali, porque se ela tiver, né, uma infecção aguda, a gente vai tratar ela antes dela gestar, para ela gestar já, né, protegida, imune e já com o tratamento dela em dia. Pode passar, Lari.
E agora, gente, a gente vai falar do IgG e IgM. É importante a gente saber, tem alguns macetes para a gente decorar em relação a memorizar o que, que é o IgG, o que, que é o IgM. Tem alguns macetes, mas isso sozinho a gente não vai conseguir fechar o nosso raciocínio clínico para a conduta. Então, quando a gente fala de IgM, a gente está falando daquele anticorpo, né, novo, mocinho, aí a gente relaciona o M ao mocinho, que vem antes, né, na fase aguda. Então, quando a gente tiver o IgM, eu vou ter uma infecção ativa, a doença está ativa naquele momento, né? E o IgG é um anticorpo da imunidade geriatra, né? Relaciona o G à geriatria. Velhinho, antigo, que tem infecção prévia, então é que está imune. Ela já teve contato com a toxo e produziu aquele anticorpo e já está imune, né? Então, relacionar o IgM é a doença ativa e o IgG é a resposta imune, infecção antiga. Pode passar, Lari. E por que a gente não pode só olhar para o IgM como positivo para fechar diagnóstico? Bom, se o IgM é infecção ativa, não seria suficiente? Não, não seria, porque a gente sempre vai ter que olhar para os dois juntos, IgG e IgM, olhar para a idade gestacional que está essa gestante nesse momento desse exame, e também relacionar com sorologias anteriores. Ela já tem alguma sorologia de tóxico anterior para a gente poder comparar? Não tem? Ela tem um teste de avidez, pode fazer o teste de avidez, não pode, já passou das 16 semanas. Como é que está essa questão? Todo esse contexto a gente vai precisar avaliar junto com IgG e IgM. Pode passar, Lari. E aqui eu trouxe um mapa de possibilidades para vocês, gente. Isso aqui é só, sim, várias possibilidades para vocês verem em relação ao que pode vir de resultado. Sozinho a gente não vai conseguir conduzir, mas a gente pode ter uma noção, né? Quando a gente fala de IgG positivo e IgM negativo, a gente está falando numa possível imunidade, né, infecção antiga. Quando a gente fala de IgG negativo e IgM negativo, paciente suscetível, ela nunca teve contato com o protozoário, não produziu nenhum anticorpo, nem IgG e nem IgM. Quando a gente fala de IgG positivo, IgM positivo ou indeterminado, a gente tem possibilidade de infecção durante a gestação. A mesma coisa quando a gente fala de IgG negativo e IgM positivo ou indeterminado. Pode ter uma infecção muito recente, como a gente viu que o IgM ele aparece primeiro, né? E não deu tempo ainda do IgG positivar, ou a gente pode ter um falso positivo do IgM. E quando a gente tem o IgG indeterminado e o IgM negativo, a gente tem, então, uma paciente suscetível ou com uma infecção remota. E aí a gente vai precisar repetir exames. Agora a gente vai ver, pode passar, Lari. A gente vai ver caso por caso para vocês verem como somente a tabela não é suficiente para a gente tomar condutas, tá, gente? O caso que a gente tem IgG positivo, IgM negativo. Então, IgG, né, lá de geriatria, de velho, infecção antiga, imune. O IgM, que é a infecção ativa, tá negativo. Então, a gente tem uma infecção antiga, uma imunidade remota, né, gestante não suscetível. Então, ela tá imune. Só que aqui, gente, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque é um outro ponto que a gente vê também atenção. Se essa gestante, ela fez a sorologia depois das 16 semanas, a gente não pode ter certeza que essa infecção aconteceu antes da gestação, principalmente se ela estiver no terceiro trimestre. Então, vocês conseguem entender que se essa gestante fez esse exame, né, primeiro exame do pré-natal, ela não tem nenhuma sorologia anterior. Ela fez lá com 23 semanas. Começou o pré-natal tardio. E ela vem com IgG positivo e IgM negativo. Ah, ela está imune, é uma paciente que já teve contato prévio, está tudo certo, não preciso pedir mais durante a gestação. Não é bem assim, porque a gente não pode ter certeza que essa infecção aconteceu antes da gestação. Por isso que o exame da toxo tem que ser feito na primeira consulta, né, com início precoce. Porque senão depois a gente perde a questão do teste da avidez às 16 semanas, que depois vocês vão ver mais adiante. Então, a gente tem que ter vigilância para essas pacientes que têm a primeira sorologia após as 16 semanas. Um outro ponto importante são as pacientes que vivem com HIV.
né? Ou outras doenças que podem ter pacientes imunossuprimidas. As pacientes imunossuprimidas, elas podem ter soroconversão, ou seja, a gente pode ter, né, um IgM que pode vir a positivar novamente, reativar o vírus ou o protozoário, ou se reinfectar durante a gestação. Então, a gente precisa ter cuidado com essas pacientes também. Geralmente, elas vão estar em acompanhamento também no alto risco, mas vai ser pacientes que a gente vai rastrear também a toxo durante o pré-natal. Por isso que a gente não pode fixar que só IgG positivo e IgM negativo vai ser sempre liberado o rastreamento, nem todas. A gente precisa avaliar o contexto. Pode passar, Lari. Se eu tenho uma paciente, então, agora com cenário 2, né, IgG negativo e IgM negativo. Então, é uma paciente que ela está suscetível, ela nunca teve contato com o protozoário, não formou nenhum anticorpo, nem o IgG e nem o IgM. O que eu vou fazer com essa gestante? A gente vai dar o plano terapêutico para ela, das medidas preventivas, né? E vai orientar a repetição das sorologias durante o pré-natal, ou mensal, ou a cada trimestre. E aí a gente vai repetir essa sorologia no parto e vai repetir lá no puerpério de 2 a 4 semanas depois do parto, para a gente confirmar que realmente, né, essa sorologia ela se manteve negativa durante todo esse processo. Pode passar, Lari. Cenário 3. Esse cenário aqui, gente, eu vejo muito erro também no pré-natal. Assim, já peguei várias gestantes que chegaram com IgG positivo, IgM indeterminado, por exemplo, né? E aí não começaram o tratamento, não foi encaminhada para outro risco. Tanto o IgM reagente ou indeterminado, a gente precisa tomar condutas, tá? Não é só o reagente que a gente vai tomar conduta. Tem uma gestante que eu atendi uma vez que ela estava com 30 semanas. E ela começou o pré-natal tardio. Era a terceira, se não me engano, consulta dela de pré-natal, terceira ou segunda consulta de pré-natal. E aí a gente estava revisando os exames com as alunas, e aí a gente viu um IgG positivo e IgM indeterminado. E ela não tinha sido encaminhada, não tinha começado tratamento, né, nada na gestação, porque o profissional, ele achou que o indeterminado era, tipo, indeterminado o resultado e pediu de novo o exame, né, vamos pedir de novo para confirmar, para ver se vai vir indeterminado, e não é essa conduta, né, gente, não é pedir de novo o exame, a gente ia ter que tomar medidas a partir daquele resultado. Então, quando a gente tiver, né, esse cenário, a gente precisa já encaminhar essa paciente para o alto risco, fazer a notificação, né, porque a toxo é uma doença de notificação compulsória. A gente já vai iniciar o tratamento da toxo, dependendo da idade gestacional, se a gente vai usar esperamicina ou esquema tríplice, que depois a gente vai ver o tratamento também. E a gente vai precisar solicitar o teste de avidez de GG. Não sei se vocês já ouviram falar do teste de avidez de GG, mas é muito importante para a gente confirmar diagnóstico, só que ele precisa ser feito antes das 16 semanas. Depois das 16 semanas, a gente não pode mais fazer, né, a avidez de GG. Pode passar lá. E o nosso quarto cenário que a gente tem de possibilidade é IgM não reagente, IgG reagente. Então, é uma infecção muito recente ou um falso positivo. Por quê? Pode ser que essa mulher tenha começado agora, foi muito recente essa infecção que ela teve contato com o protozoário, não deu tempo ainda do IgG positivar, ou a gente pode ter também um falso positivo desse IgM. O que a gente vai fazer nesse momento? Então, a gente vai encaminhar ela para o alto risco, a gente vai fazer a notificação, iniciar o tratamento conforme a idade gestacional e vai solicitar para repetir a sorologia, tá? De IgG e IgM, de preferência no mesmo laboratório que ela fez o primeiro, né? O primeiro exame, para a gente confirmar se esse IgG ele vai positivar, porque ele precisa positivar, né? Por mais que a gente tenha, primeiro a gente vai apresentar o IgM, o IgG depois ele vai ter que positivar também. Se ela positivar, a gente vai ter a confirmação da toxo na gestação. Se ela não positivar, a gente vai suspender o tratamento, né? Porque daí realmente foi um falso positivo de IgM e ela vai seguir, né, com o fluxo da APS no pré-natal de risco habitual. Mas até então, até a gente ter confirmação, a gente vai seguir o fluxo, iniciar o tratamento, encaminhar para o alto risco, fazer a notificação, tudo como se fosse. Caso venha ao contrário, a gente retorna essa paciente para os cuidados na APS. Pode passar. E o nosso quinto cenário, IgG indeterminado e IgM não reagente.
Então, a gente tem uma paciente que ela está suscetível, né? Ou tem uma infecção remota, porque o IgG dela está indeterminado, né? Então, aquela imunidade prévia dela não tá positiva, está indeterminada, então a gente pode ter uma paciente que está suscetível ou uma paciente que tem imunidade prévia. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a sorologia de 2 a 3 semanas, né? Então, é uma paciente que a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de encaminhamento, a gente só vai repetir a sorologia para ter certeza que ela é ou uma gestante imune ou é uma gestante suscetível a tóxico, e aí a gente, a partir do resultado do novo exame, a gente vai conseguir definir o fluxo dessa gestante. Pode passar, Lari. E o que é o teste de avidez? Vocês já ouviram falar sobre o teste de avidez? Coloquem aqui nos comentários para mim. Carlinha, já. Tamires, já também. Manu também. Então, gente, o teste de avidez, ele é muito importante. E, às vezes, a gente vê que ele é muito negligenciado na prática. Por quê? Porque ele tem janela para ser realizado, né? Ele tem a janela ali das 16 semanas. E o que a gente vê é atraso no encaminhamento, na solicitação desse exame, e muitas vezes a gestante, ela perde a janela. A avidez de IgG, ela é feita para a gente dizer se essa ligação entre o IgG, que é o anticorpo antigo, né? Vamos pensar lá no geriatra, lá no velho, o anticorpo velho, com a ligação com o protozoário. Se eu tenho uma ligação forte, uma avidez alta, o que significa? Significa que a gente tem um relacionamento antigo. Eu gosto de fazer essa analogia com o relacionamento para vocês entenderem. Então, quem tem um relacionamento antigo tem uma ligação mais forte, uma avidez mais alta. Então, quanto mais tempo eu tenho contato com esse protozoário, eu tenho uma avidez mais alta. Isso vai me remeter a uma infecção antiga. Agora, se eu tenho uma avidez baixa ou moderada, eu posso, então, inferir que essa relação entre protozoário e IgG, ela é mais nova. Então, eu posso ter uma infecção recente, né? E não posso excluir que essa infecção aconteceu no período da gestação. Pode passar. Acho que tem um comentário aqui, deixa eu ver se eu sei. A avidez significa se a gestante adquiriu antes da gestação. Isso. Então, se a gente tem uma avidez fraca ou moderada, a gente vai concluir que aconteceu na gestação. Se a gente tem uma avidez forte, né, uma avidez alta, vai ser que ela adquiriu a tóxico antes da gestação. O relacionamento antigo. Só que a gente precisa das janelas das 16 semanas. E é aqui que a gente falha muitas vezes no pré-natal. Por quê? Porque a gente não solicita a avidez, ou essa gestante chega muito tarde para nós, ou não é solicitada a tempo oportuno a avidez de IgG. Se a gestante já tiver passado das 16 semanas, a gente não vai mais solicitar a avidez. Por quê? Porque a gente não vai conseguir mais determinar se essa infecção aconteceu antes da gestação ou depois da gestação, a gente perde essa janela. Então, por isso que é muito importante a gente ter o marco das 16 semanas, tanto para o tratamento, nós vamos ver agora a seguir, como para solicitar a avidez. Eu só vou conseguir solicitar a avidez para confirmar se a infecção aconteceu na gestação, se eu conseguir fazer isso antes das 16 semanas. Se a gestante chegou após as 16 semanas, eu vou ter que seguir com o fluxo conforme o resultado do GG, IgM e idade gestacional. Eu não vou mais poder usar o teste de avidez de IgG para mim seguir as condutas. Pode passar. Deixa eu ver aqui, Tamires comentou alguma coisa aqui. Nem sempre elas retornam a tempo, exatamente. Então, quais são as condutas, como a gente tinha falado? Se a gente tiver uma avidez alta, provavelmente a infecção foi anterior à gestação. A gente pode suspender o tratamento, se a gente começou o tratamento, porque sempre a gente vai começar o tratamento e solicitar a avidez, antes das 16 semanas, né? A gente pode suspender esse tratamento, essa paciente vai retornar para o pré-natal de risco habitual, né? E a gente vai manter prevenção normalmente. Se a gente tiver uma avidez baixa, moderada ou indeterminada, a gente vai concluir que
que essa infecção, ela aconteceu, né, na gestação, a gente não pode mais excluir que essa possibilidade, a gente vai manter o tratamento e o segmento no pré-natal de alto risco. Pode passar, Lari. E por que esse tratamento, ele precisa acontecer rápido, né? Porque inicia tratamento, pede exame, depois, se precisar, a gente suspende tratamento, sempre vai ser nesse esquema tóxico. Iniciar tratamento imediatamente, se a gente tiver suspeita, né, ou confirmação da infecção. Porque a gente quer reduzir ao máximo, né, a exposição do feto ao protozoário. Então, a gente quer pensar assim, a gente precisa reduzir ao máximo a exposição do feto ao protozoário. Então, a gente precisa iniciar tratamento agora, para já, é hoje, não é amanhã, não é volta semana que vem, é hoje, a gente precisa iniciar o tratamento dessa gestante. Quanto mais tempo ela ficar com o protozoário circulando, maior o risco de passar para esse bebê e a gente ter toxo congênita. Pode passar. E qual que é o tratamento inicial, né? A espiramicina. Enfermeiro pode prescrever espiramicina ou não pode? Coloca aqui para mim no chat, quem sabe? A Mirella colocou certinho. Sim, isso mesmo. Faz parte do manejo inicial da toxo, né? Então, a gente precisa entrar com a espiramicina. A espiramicina, gente, a gente vai usar até as 16 semanas. Então, aquelas gestantes que foram diagnosticadas ou suspeita de toxo até as 16 semanas, a gente prescreve isso mesmo, espiramicina. A espiramicina, ela tem o objetivo de quê? De combater a infecção materna. Então, ela não vai passar via placentária para o feto, ela não vai tratar o feto. E ela é usada até as 16 semanas. Após as 16 semanas, a gente usa o esquema tríplice, que a gente vai ver depois. Né? Então, a espiramicina, o objetivo dela é combater a infecção materna. Aqui eu deixei para vocês a dose habitual, né, da prescrição da espiramicina, que é usado um total de 3 gramas ao dia de espiramicina, até as 16 semanas. Pode passar, Lai. E o esquema tríplice, gente, o esquema tríplice, ao contrário da espiramicina, ele vai passar a barreira placentária e vai tratar o feto também. Então, por isso que a gente vai começar ele a partir das 16 semanas. Principalmente porque, gente, o que acontece com a gente conseguir atingir o feto antes, principalmente quando a gente está falando em relação ao primeiro trimestre ali? A questão do medicamento teratogênico, né? A pirimetamina, ela é teratogênica no primeiro trimestre. Então, a gente não vai utilizar ela no primeiro trimestre. Então, até as 16 semanas, a gente usa a espiramicina para combater a infecção, menos protozoário circulando na corrente da mãe. A gente também vai diminuir o índice de contaminação do feto. E a partir das 16 semanas, a gente vai entrar com o esquema tríplice, né? E o ácido folínico, gente, ele é utilizado exatamente para a questão dessa toxicidade da piramitamina, porque ela é tóxica. Então, a gente usa o ácido folínico para exatamente isso. Então, ele não é usado para tratar tóxico, ele é usado para prevenir essa toxicidade desse medicamento para a questão materna, tá? Não de feto. Pode passar. Então, o que acontece? Como essa medicação ela é utilizada desde as 16 semanas até o momento do parto, a gente vai fazer o acompanhamento, porque ela pode, sim, ser tóxica para a mãe. E aonde é que a gente vai acompanhar isso? É no hemograma. Por isso que a gente faz hemograma quinzenal dessas mulheres. Mulher que está usando esquema tríplice durante o pré-natal, né, está tratando a toxoplasmose, a gente vai fazer, sim, acompanhamento com hemograma quinzenal. E aí a gente vai ter que observar a questão da presença de anemia, né, leucopenia e plaquetopenia também nesse hemograma. Então, a gente vai acompanhando isso. Pode passar. E aonde vai ser indicado o esquema tríplice, então? Então, sempre lembrar que vai ser após as 16 semanas, né? Se eu tiver confirmação de infecção de tóxico na gestação ou suspeita, né? Se tiver também confirmação em relação a achados no ultrassom, porque no ultrassom a gente vai ver também que a gente acompanha depois, por exemplo, fez ultrassom e tem alguma alteração sugestiva de tóxico, aí a gente pode fazer, sim, começar o esquema tríplice já para essa gestante. Suspeita ou confirmação de infecção fetal,
Por exemplo, fez aminocentese e veio realmente confirmando que tem presença do protozoário no líquido amniótico. Também pode começar o esquema tríplice. Pode passar, Mari. Aqui eu trouxe para vocês, só para título de curiosidade, como é que é esse esquema, né? Como é que é a dose dessas medicações. E trouxe uma atenção para a questão do ácido folínico, né? Que ele não pode ser substituído pelo ácido fólico. Porque às vezes a confusão, né? Ah, mas pode ser ácido fólico? Não, não pode ser ácido fólico. Não é a mesma coisa, tá, gente? Tem que ser o ácido folínico. Pode mandar. E outro ponto importante aqui é vocês observar que o ácido folínico, ele vai ser mantido até uma semana após a interrupção do tratamento. Por exemplo, o bebê nasceu, vamos parar o tratamento. Para o tratamento, mas o ácido folínico segue mais uma semana após interromper esse tratamento. Pode passar. E a aminocentese, gente, como é que funcionam os fluxos aí onde vocês trabalham, quem trabalha na PS? As gestantes têm acesso à aminocentese? Vocês costumam ver, né, a paciente que está acompanhando no alto risco fazer a aminocentese? A Ana disse que não. A Tamires disse que sim. Não é todos os lugares, tá, gente, que pelo Sistema Único de Saúde, que a gestante vai ter acesso à aminocentese, tá? Porque, na prática, o que eles priorizam? Fazer o tratamento. Então, faz o tratamento com esquema tríplice até o final da gestação e não faz a aminocentese. Porque a aminocentese também é um procedimento invasivo, né? Ela vai ser feita guiada por ultrassom, então é uma punção que vai coletar um pouco de líquido amniótico, e vai mandar para exames para ver se tem a presença ou não ali por PCR de DNA, para ver se tem o protozoário presente ali ou não, tá? Isso deve acontecer para aquelas pacientes que foram positivadas para tóxico e acham que pode ter infecção fetal. Então, para a gente não seguir o esquema tríplice até o final da gestação, coleta, e aí, se não tem a presença, a gente pode interromper o esquema tríplice e continuar com a espiramicina, né? Então, muitas vezes, em muitos lugares, a gente vê, né, no SUS, principalmente, seguir o esquema tríplice até o final e não fazer a aminocentese. Então, a aminocentese, quando indicada, ela tem que ser após as 18 semanas de idade gestacional e precisa acontecer 4 semanas, pelo menos, após a possível infecção pelo toxoplasma, né? E a gente vai encaminhar, então, para avaliar a suspeita de infecção nesse feto. Pode passar. E o que vai mudar com esse resultado? É exatamente isso que eu falei. Se a gente tiver PCR positivo, a gente vai ter certeza, né, que a gente tem infecção fetal. E aí a gente vai continuar com acompanhamento com esquema tríplice, com hemograma quinzenal, com ultrassonografia para acompanhamento. Se a gente tiver um PCR negativo, o que é que os guidelines trazem para nós? Que a gente pode reavaliar o tratamento do esquema dessa gestante e voltar com a espiramicina, né, dependendo do contexto e da idade gestacional. Então, eles não trazem, assim, totalmente suspensão do tratamento. Por isso que, muitas vezes, em muitos lugares pelo SUS, se prefere fazer até o final da gestação esquema tríplice e não optar pela aminocentese. Pode passar. E ultrassom, gente, ultrassom seriado. Quem acompanha gestante de alto risco, eu não me esqueci agora, acho que é a Ana que trabalha no pré-natal de alto risco, sabe que a gente tem que acompanhar em relação à ultrassonografia mensal ou de 2 em 2 meses esse feto, porque a gente precisa buscar se tem alterações que pode acontecer com a toxoplasmose congênita, com essas pacientes que estão utilizando já o esquema tríplice, né? Então, é uma paciente que ela está mais suscetível a ter um bebê, né? Ter oligodrâmio, polidrâmio, ter ascite, né? Tem uma placenta muito grande, uma placentação, hidrocefalia, né? Alterações hepáticas e esplênicas, restrição de crescimento fetal e também espessamento placentário. Então, são algumas alterações que a gente pode achar nesses exames, né, ultrassonográficos durante a gestação para as pacientes que estão com toxoplasmose e podem, né, ter uma toxocongênita. Então, a gente vai observar a ultrassom de gestante com tóxico, mensal ou de 2 em 2 meses. Pode passar.
E como que a gente vai organizar esse cuidado, né? Então, a gente vê que, para além de só interpretar o IgG e IgM, a gente tem que pensar que a gente vai ter que monitorizar a adesão nesse tratamento, né? Como é que estão os efeitos colaterais desse tratamento, como ela está conseguindo fazer esse acompanhamento, o acesso às medicações, né? Que quem trabalha no SUS sabe que são medicações mais restritas, né? Em alguns lugares, né? Não são fácil acesso, elas não retiram já na unidade, geralmente vem, né? Do estado, essas medicações. A gente precisa lembrar que a gente precisa controlar o hemograma dessa gestante de 15 em 15 dias, para a gente acompanhar a questão, né, do efeito tóxico, do esquema tríplice. Pensar também na ultrassom seriada, a gente precisa acompanhar mais de perto esse bebê, ver se esse bebê ele não está apresentando alterações em relação ao desenvolvimento, principalmente a questão neurológica, né, no ultrassom. E também o segmento desse RN, por quê? Porque esse RN, ele vai voltar para vocês lá na puericultura. Quem trabalha na PS sabe. E como é que a gente vai fazer acompanhamento desse RN? Esse RN não é um RN que vai ser uma puri como as outras dos outros RNs, né? A gente vai ter que fazer acompanhamento. Vai fazer serologia, vai, se precisa ou não tratar, vai precisar tratar, vai precisar acompanhar com segmento de sorologias periódicas. Tudo isso a gente vai pensar em relação a esse cuidado que a gente vai ter. Porque quando a gente fala de pré-natal, a gente pensa assim, a gente vê muitos profissionais isolando muito o pré-natal. Como se fosse só aquele período que eu estou cuidando daquela mulher, né, no período de gestação, e eu não conecto com parto, nem com pós-parto, e nem com os cuidados que vai ter esse RN em decorrência daquele pré-natal, em decorrência daquela patologia que aquela gestante teve. Então, a gente tem que começar a ligar os pontos, né? A gestante com tóxico, com toxoplasmose, com toxoplasmose, a gente vai ter que ter um acompanhamento desse RN no pós. Então, a gente precisa ter esse olhar também para não deixar esse segmento ser interrompido. Porque muitas vezes ele vai voltar lá para a PS e não vai fazer um acompanhamento no ambulatório, porque deveria de ser no ambulatório, mas em muitos lugares acaba voltando para a PS. Pode passar, Lari. Gente, e agora nós vamos para o nosso caso clínico, né? Quem entrou depois na aula, a gente deixou um caso clínico aí, no início da aula, para vocês, né? E agora chegou na hora da gente resolver esse caso clínico, né? E aí eu quero saber se alguém que leu, que estava no início da aula, tem algum palpite para nos dar. Quem se anima aí? Então, a gente teve um IgG reagente e um IgM indeterminado nesse exame. Frente a esse contexto clínico dessa gestante. Alguém se anima? Lari, pode passar, que vamos começar a resolver o caso. Isso. Então, gente, vamos pensar. A gente tem uma gestante que começou o pré-natal tardio, tá? A primeira consulta dela aconteceu muito tarde mesmo, os exames foram solicitados tardiamente, a gente não tem certeza da idade gestacional, por quê? Porque a gente tem uma DUM incerta, então a gente não sabe se essa gestante realmente está com aquela idade gestacional, que era 18 semanas, se eu não me engano, né, no caso. Outro ponto, a gente tem o IgM indeterminado, então a gente não pode afastar uma infecção ali, e a gente tem uma idade gestacional não confirmada. A partir disso, o que eu tenho que pensar? Primeiro, eu não posso simplesmente iniciar o esquema tríplice, porque ela está com 18 semanas, porque eu não tenho certeza que ela está com 18 semanas. Eu tenho uma IG incerta. Segundo, se ela está com uma IG de 18 semanas, está com uma altura uterina de 14 semanas, eu já tenho uma... Vamos pensar aí, vamos pensar. Uma altura uterina que está muito abaixo para a IG que foi calculada pela DUM. Então, eu já tenho uma divergência para mim começar a levantar meu raciocínio clínico. Então, eu tenho uma IG de 18 semanas, uma altura uterina de 14, né? Já tá próximo do percentil 10 ali. Talvez essa IG não esteja certa. A DUM é incerta, né? Esteja errado.
Se eu vou começar o esquema tríplice, lembrando que a questão de ser um medicamento teratogênico, eu não posso começar no início da gestação. Então, eu não posso começar nesse momento agora, né? Que seria o ideal, no caso, se ela tivesse com 18 semanas, com uma EG certa, tá? Outro ponto, a gente não sabe se esse teste de avidez não pode ser solicitado ainda, se ela não tem 16 semanas ainda. Eu posso solicitar o teste de avidez. Então, se eu tenho uma EG incerta, eu fico com várias possibilidades aí. Então, o que seria mais seguro nesse momento para fazer com essa gestante? A gente solicitar a ultrassonografia para ela, para a gente confirmar a idade gestacional, para, a partir daí, a gente ter certeza de qual tratamento e segmento que a gente vai seguir. Então, solicita a ultrassonografia para confirmar a IG, a gente começa já com a espiramicina para tratar a mãe, né? Então, a gente pode começar com a espiramicina, solicita o teste de avidez de GG, porque se ela tiver com menos de 16 semanas, ele vai ser útil nesse momento. Então, já solicita esse teste para a gente não perder a janela, caso seja possível. A gente vai encaminhar ela para o alto risco e vai iniciar a espiramicina. Então, vocês percebem que não é só olhar para o IgG e IgM de uma forma isolada. Conforme o contexto, um contexto que essa gestante tiver, ele vai ter interpretações diferentes. Então, aqui, o mais seguro para essa gestante é a gente começar a espiramicina, solicitar a ultrassonografia para a gente confirmar realmente a idade gestacional, e depois a gente vai conseguir iniciar o esquema tríplice e solicitar o teste de avidez. Porque se essa ultrassonografia vem e ela está com menos de 16 semanas, a gente vai olhar para o teste de avidez para saber se essa infecção é uma infecção que aconteceu na gestação ou é uma infecção tardia. Então, a gente vai precisar dessa conduta. Então, vocês conseguem perceber que a gente não consegue olhar apenas para o IgG e IgM de uma forma isolada? Quem é que se atentou para a idade gestacional que não estava 100% certa aí nesse caso clínico? Alguém se atentou? Pode passar, Mari. Gente, então por isso que eu trago para vocês sempre, desde o início da aula que eu vinha falando, a gente não pode olhar para o IgG e IgM de uma forma isolada, a gente vai precisar olhar para a questão da idade gestacional, vamos precisar olhar para sorologias anteriores. Essa paciente, ela já fez alguma sorologia de toxoplasmose, já tem algum resultado anterior, não tem para trazer, para a gente conseguir formar o raciocínio clínico frente a esse novo exame, o contexto dessa gestante, né, para a gente conseguir realmente tomar uma decisão segura, para a gente não ficar replicando o protocolo no sentido de IgG e IgM, agora eu vou precisar dobrar para a direita, eu dobro para a direita, mas eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei por que eu preciso fazer isso. Então, a gente precisa começar a olhar para o contexto clínico para conseguir tomar decisões seguras. Pode passar, Lali. E isso, gente, eu sempre falo para meus alunos na mentoria, né? Decorar, qualquer pessoa decora, né? Então, o que a gente vê muito é profissionais decorando no automático os protocolos, né? E realmente o que a gente precisa entender é a clínica. A gente precisa entender a clínica do paciente, a gente precisa olhar para essa patologia, entender o contexto e a clínica que ele está. Porque qualquer profissional decora protocolo, qualquer pessoa, a gente não estudou 5 anos, nem fez especializações, que muitos de vocês que estão aqui provavelmente já fizeram especializações para seguir protocolo decorando conduta, não é isso, né? A gente estudou muito, 5 anos de graduação, mais especialização, né? No meu caso, eu fiz mestrado, fiz especialização. Então, assim, a gente precisa levar em consideração isso para o nosso contexto clínico, então não decorar protocolo. Às vezes a gente vê muito curso, né? Principalmente quando eu falo na área da enfermagem, trazendo a questões do protocolo com muita força no sentido de replicar protocolo, né? Eu mesma já fiz alguns cursos que eu cheguei pensando, não, eu vou conhecer a clínica, vou estudar, eu vou saber mais, e aí eu chego lá e o profissional que está dando o curso só replica o protocolo, só copia e cola e passa para o curso. Não é isso que a gente precisa entender o contexto clínico para tomar decisão segura, né? Pode passar, Lai. Por quê, gente? Porque é aqui que muitos profissionais travam, realmente. Por quê? Porque a gente foi ensinado a executar, né? Treinado a executar, como aquele profissional tarefeiro. Agora está aqui no fluxo do protocolo que eu tenho que fazer isso e eu vou fazer isso.
Mas e aí? E o meu raciocínio clínico? E como que eu vou discutir uma conduta com um colega, né? Com um colega enfermeiro, com um colega médico da minha equipe, né? Tem essa gestante do nosso caso de hoje, né? Se eu encaminho ela para o alto risco, prescrevo o esquema tríplice para ela, e esse colega chega para mim e diz assim: olha, Sabrina, por que tu fez isso? Ah, porque está lá no protocolo que tem, depois das 16 semanas, eu tenho que prescrever o esquema tríplice para gestante. Tem que tratar ela. Bom, mas e a idade gestacional dela? Ela não tem certeza da idade gestacional ainda. Será que não seria interessante a gente solicitar uma ultrassonografia, né? Coletar o teste de avidez de GG, para a gente conseguir desenvolver um raciocínio clínico em cima disso, para decidir o que a gente vai fazer? Vamos começar com a espiramicina. Entende que eu não consigo ter diálogo, né? Porque eu vou dizer, tá lá no protocolo escrito isso, eu vou fazer isso. A gente nunca vai conseguir desenvolver uma discussão clínica com um colega se a gente realmente não souber da clínica. Então, por isso que é importante. E quando a gente tem essa visão, né, e se posiciona dessa maneira, eu vejo com as minhas alunas, a gente cria posicionamento e cria referência no lugar onde a gente trabalha. Então, a gente vem profissionais que vêm discutir casos, vêm trazer casos para nós, para discutir condutas. O que eu faço agora? Bom, esse fluxo é assim, mas eu estava olhando para esse lado, aqui, desse contexto dessa paciente, a gente poderia, né, desenvolver um outro caminho. Então, a gente vai conseguindo amadurecer nesse sentido de não replicar no automático. Pode passar, Lari. E é exatamente isso que vai nos diferenciar daquele profissional que só executa, daquele enfermeiro tarefeiro, para aquela pessoa que realmente consegue conduzir o cuidado com raciocínio clínico, do que aquele que fica só replicando o protocolo. E isso, gente, a gente vê tanto no posicionamento, né? Eu vejo na minha prática profissional e vejo as minhas alunas trazer para mim no posicionamento dentro da equipe, né? Como profissional, como com as pacientes. As pacientes têm segurança, elas percebem que tu tem segurança também daquilo que tu tá passando para elas, né? E a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque quando eu falo de plano terapêutico, de plano de cuidados, nós somos enfermeiros, né? A nossa ciência é o cuidado. Então, o que eu penso, gente? Que no momento que a minha consulta de enfermagem, né, minha consulta do pré-natal, se resume a entregar uma receita para essa gestante, entregar uma prescrição de medicamento, né, e uma solicitação de exame, eu não estou realizando consulta de enfermagem. Vocês concordam comigo? A gente se formou para prescrever medicamento e para solicitar exame? Não. A gente se formou para prescrever cuidados, planos de cuidado. Dentro do meu plano de cuidado, pode ter sim a solicitação de um exame, a prescrição de um medicamento, né? Se esse medicamento estiver dentro dos programas de saúde pública, estiver dentro de protocolos institucionais, seja do meu consultório, seja do lugar onde eu trabalho, estado, município, enfim. Só que eu preciso ter cuidado, gente, eu preciso de plano de cuidados. Por isso que eu trouxe esse plano de cuidado da prevenção do tóxico, para deixar para vocês ir abrindo também a mente de vocês sobre o plano de cuidados. Dentro do plano de cuidados, a gente pode sim prescrever um medicamento, pode sim ter uma solicitação de exames, mas a gente precisa prescrever cuidado. É para isso que nós se formemos. E é isso que nos diferencia de outros profissionais. Por quê, gente? Porque o outro profissional vai chegar para ela e vai entregar uma receita, ó, toma tua receita, né? Volta daqui tantos dias e pronto. Elas não querem isso, elas querem realmente se sentir cuidadas. Porque se elas não entendem o que está acontecendo com o corpo delas, o que está passando ali, elas não vão aderir ao plano terapêutico. E isso vai fazer total impacto na condução do cuidado dela. Eu tenho certeza de vocês, a partir de agora, se vocês começarem a incluir plano de cuidados na consulta de vocês, vocês vão ver a diferença que vai ter da adesão das gestantes, né? E o reconhecimento delas no trabalho de vocês a partir disso. Porque elas não querem uma receita de um medicamento, elas querem ser cuidadas. E é para isso que nós se formemos, para cuidar. Certo? Deixa eu ver os comentários aqui. Sim. Por isso, gente, que na mentoria, eu sei, gente, eu transito muito com os alunos na PS.
Por isso que na mentoria a gente tem planos de cuidados padronizados. Então, tem os planos de cuidados que eu uso para as minhas gestantes, que eu vou disponibilizar para vocês, eu disponibilizo para os meus alunos, que vocês vão adaptando conforme a realidade e o contexto da gestante de vocês. Isso facilita muito o dia a dia da consulta. Então, a gente tem, por exemplo, lá, paciente com diagnóstico de diabetes gestacional. Então, tem um plano de cuidado padrão de quais são os cuidados que eu preciso a partir daquele diagnóstico. E aí, a gente vai, né, adaptando para o contexto da gestante que a gente vai atendendo, né, para a realidade dela, para personalizar o cuidado. Mas isso você já tem os modelos prontos que facilita muito para o dia a dia na PS. Meio plano de cuidados, a Rose, sim. É a nossa essência, né, gente? É o plano de cuidado, a gente precisa trabalhar com plano de cuidados. Pode passar, faz favor, Lari. Gente, então é exatamente isso que o método traz, né? O método, a mentoria, essa virada de chave, né? A gente conseguir perceber que a gente não é enfermeiros tarifeiros, que a gente tem ciência, que a gente tem ciência na nossa profissão, no nosso cuidado, conseguir nos diferenciar, a gente não é um profissional, às vezes a gente vê muita gente se comparando com a medicina, né? A nossa profissão é totalmente diferente da medicina. Totalmente diferente da medicina. Tem nada a ver, né? Aí, às vezes, a gente vê, mas é um profissional tão bom, né? Por que não fez medicina? Aí a gente tá com vontade de ter aquela pessoa assim, né? Socar. Quantas vezes alguém de vocês já escutou da família, mas você é tão boa enfermeira, por que não faz medicina? Né? São profissões totalmente diferentes, gente, e é isso que nos difere dos demais. O método, ele vem exatamente nesse sentido, da gente conseguir desenvolver raciocínio clínico como enfermeiro na prática da assistência à saúde da mulher no pré-natal, né? Para a gente conseguir realmente nos diferenciar no mercado de trabalho, né? Ser referência dentro do nosso município naquilo que a gente... já me falaram isso, Natália? Com certeza já falaram, gente. Falam, né? Muito, muito seguida. E às vezes a pessoa é da família, né? Nem é uma pessoa que quer mal da gente, é porque eles acham que sim, que a medicina é maior, né? Mas, gente, vocês pensam que o mercado está mudando muito? A medicina está sofrendo, eu acho, assim, na história, com certeza, maior fragilidade na profissão. Então, assim, as pessoas falam, hoje com a rede social, as pessoas, elas apontam, né, elas criticam, então não tem mais aquela coisa do médico Deus e todo mundo abaixo. Então, eu acho que isso também tá indo ao encontro de fortalecer mais a nossa profissão, então a gente precisa se posicionar mais. A gente já disse que eu sou a melhor enfermeira do pré-natal. E outra coisa que acontece muito na prática é as gestantes vão para o alto risco, né? E fazem acompanhamento comigo com as alunas lá na PS, né? E aí elas vão lá e elas falam assim, eu não quero voltar no alto risco. Lá eles não explicam nada, não falam nada, querem fazer toque toda a consulta, porque daí a gente já orienta as gestantes, né? Porque a gente precisa orientar nossas gestantes que toque vaginal não é para ser feito no pré-natal, né, gente? Pelo amor de Deus. Ana, aí eles costumam fazer toque vaginal no pré-natal de alto risco? Aqui a gente tem alguns profissionais ainda que têm essa prática obsoleta aí de fazer toque vaginal em todas as consultas, mas isso não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente ensina elas, realmente leva educação em saúde. Quem melhor para falar de educação em saúde que o enfermeiro? Né? Nós somos a profissão do cuidado, a profissão que realmente trabalha prevenção e promoção de saúde, né? Pode passar. Gente, e hoje eu tenho um presente para vocês, que é o mês da enfermagem, né? Nós temos o mês de maio, o mês da nossa profissão, que é a promoção para a mentoria do Método Belloni. Hoje, né, no mês de maio, ela vai estar saindo para vocês por apenas, gente, apenas R$60 por mês, tá? 12 vezes de R$60, vocês vão ter acompanhamento por 6 meses comigo, tá? Com aulas quinzenais, que a gente vai aprofundar casos clínicos, então as aulas elas vão trazer para tirar vocês daquela decoreba do protocolo. A gente vai começar a raciocinar casos clínicos, né? Trazer as discussões para vocês em relação à prática de vocês do dia a dia, seja no consultório privado, seja na PS, né, enfim, aonde vocês trabalharem. A gente tem a trilha gravada, que está do pré-natal das aulas básicas, então, tudo isso que a gente viu aqui, para vocês terem uma noção, assim, né, que a gente viu em relação, imagina assim, tudo isso que vocês viram hoje, IgG e IgM não é apenas isso que fica toxoplasmose, para todo o resto vocês vão ver isso.
sífilis, hipertensão na gestação, né? Em relação à diabetes gestacional, tudo no pré-natal, primeira consulta, os exames, interpretação, tudo isso a gente vai ter na nossa trilha gravada, tá? E essa vocês vão ter acesso por 1 ano. A gente tem modelos prontos em relação, como eu falei, dos planos de cuidados, que a gente vai disponibilizar para vocês também, e de evolução, para vocês ir desenvolvendo no dia a dia, na prática clínica de vocês. Então, plano para hipertensão, diabetes gestacional, né? A toxicoplasmose, enfim, várias outras coisas. Sim, gente. Sim, exames também. Tudo que envolve pré-natal, tá, gente? Tudo. Solicitação de exame, interpretação de exames, condutas frente aos exames, porque conforme o resultado do exame, a gente tem que ter condutas, né? Então, a gente vai ver tudo isso, tá? A gente vai ver também em relação à fisiologia da gestação, a parte de suplementação entra também. Sim, gente, tudo que envolve pré-natal, tá, gente? Tudo que envolve pré-natal entra, suplementações, as básicas suplementações, prescrição, solicitação de exames, manejo da pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Tem uma pergunta. Eu já vou responder vocês aqui, gente. Então, gente, em relação também às aulas, uma outra coisa que a gente vai falar é sobre a fisiologia da gestação. Por quê, gente? A gente vê muito, assim, profissional que não sabe realmente o que está acontecendo com o corpo da mulher. Então, isso também a gente trabalha nas nossas aulas. Por exemplo, por que a mulher tem náusea e vômito na gestação? E a gente está falando de fisiologia. Por que isso é normal no primeiro trimestre? Por que isso é um sinal de alerta lá depois das 20 semanas? A meio completo. Obrigada, Rose. Por quê? Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Por que a infecção do trato urinário, ela é comum na gestação? O que tem na fisiologia que proporciona isso? Por quê, gente? Porque a gente precisa saber o que é normal na gestação e o que não é. A gente precisa entender da fisiologia para não dizer para a gestante que tudo é normal. Eu tô com uma dor aqui nas costas, na lombar. É normal isso, é normal. É normal ter dor, a barriga tá crescendo, o peso da barriga. Mas eu avaliei o exame de urina dela. Eu fiz o exame físico para ver se ela não tá com dor, a palpação, pensando em infecção renal, uma pielonefrite. As gestantes evoluem muito rápido para pielonefrite, uma ITU não tratada. Então, esse olhar que eu quero que você esteja, a partir da fisiologia, o que é esperado e o que eu tenho que ligar o sinal de alerta que pode ser patológico naquele momento, né? Então, a gente vai ter também fluxogramas clínicos. Exemplo, diagnóstico de sífilis na gestação. O que eu preciso fazer a partir daí, né? Dentro do contexto que eu vou ter ali. Então, vocês vão ter também o passo a passo de todas as comorbidades que são comuns na gestação. A gente tem uma comunidade de enfermeiras, onde a gente troca, né, experiências, então vai ter enfermeira lá do Norte, Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, porque é muito interessante a gente trocar conhecimento em relação a vivências, né, principalmente quem atende na PS, até quem empreende também, né, mas de atendimentos, de rotina, para vocês ir adaptando a realidade de vocês, né, às vezes uma traz uma experiência que fez lá, que pode adaptar aqui, então é muito interessante a troca que a gente tem. O suporte que a gente tem também dentro do grupo do WhatsApp para trocar dúvidas, né? E eu vou estar respondendo vocês também por ali. E a gente tem também profissionais convidados, professores convidados, né? A gente trabalha com um profissional da nutrição, que vai trazer toda essa parte de alimentação e suplementação, que eu não sei quem, alguém perguntou de suplementação aqui, eu não me lembro quem foi. Então, para além da gente suplementar, a gente precisa saber o que essa gestante precisa comer para desenvolver melhor essa gestação. E o que ela não pode comer também. Porque não é só suplementar, não é tudo suplemento. A gente precisa também olhar para como é que está essa alimentação no sentido de nutrientes que ela está ingerindo. E também para além da questão da diabetes gestacional, que a gente vai também falar sobre a dieta em relação a isso. Então, a gente tem uma nutricionista que trabalha conosco. Outro ponto também é o educador físico. As gestantes precisam, gente, praticar atividade física. Precisam praticar atividade física. A gente fala de prevenção de pré-eclâmpsia, a gente fala, né, de hipertensão na gestação, de diabetes gestacional, de controle de peso, melhora a circulação. Precisam fazer atividade física. E a gente está com um número, pelo menos aqui na minha região, muito grande de mulheres obesas, né, já em obesidade, iniciando a gestação já com obesidade e sobrepeso.
Então, o risco de desenvolver diabetes gestacional é muito grande. Então, a gente vai ter um profissional que vai falar sobre quais são os exercícios seguros na gestação, porque eu sei que a gente tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de orientar, porque tem medo de orientar a atividade física, então ele vai vir também ao encontro para reforçar ainda mais e deixar vocês seguras também de recomendar, né, a atividade física na gestação. Uma outra profissional também que trabalha conosco é sobre assistência ao parto, porque não tem como a gente cuidar da gestação e não falar do parto. A gente precisa falar do parto. Como que eu vou orientar essa gestante a construir um plano de parto se eu não conheço nada do parto? Eu não sei as fases do trabalho de parto, eu não sei quando é que é indicado uma indução de trabalho de parto, eu não sei sobre medidas não farmacológicas de alívio da dor. Como é que eu vou orientar essa gestante? Então, a gente vai ter também uma profissional que vai falar sobre assistência ao parto, exatamente para a gente conseguir se sentir seguro para orientar essa mulher para chegar no momento do parto pronta para realizar, né, aquele parto com protagonismo, né, e falar sobre violência obstétrica, porque hoje a gente tem muita violência obstétrica, está muito em alta no nosso país, principalmente quando a gente fala das mulheres negras, que sofrem mais violências e morrem mais do que as mulheres brancas, então a gente precisa também olhar para esse ponto que é muito importante. Pode passar, Lari. Gente, então, encerrando a nossa aula por aqui, queria agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Quem tiver dúvidas, pode colocar aqui no direct, que eu vou colocar aqui no chat, que eu vou responder vocês agora no final da aula, tá? E eu queria deixar uma frase para vocês, né? Que protocolos existem para orientar os caminhos, mas cuidado de verdade exige profissionais que saibam pensar para além deles. Então, a gente precisa pensar para além do protocolo, tá? E se você quer uma enfermagem diferente, precisa estar num ambiente que constrói isso. Então, eu convido vocês para estar junto comigo na mentoria, para a gente construir junto esse ambiente diferente. Deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma dúvida. Quem tiver dúvida, a gente pode colocar no chat que eu vou responder vocês, tá? Importante saber da fisiologia. Fundamental, a fisiologia é muito importante. Assim, quando a gente fala de pré-eclâmpsia, como é que a gente vai falar de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, sem saber da fisiologia, né? Sem saber como acontece aquilo ali. Parte de suplementação a gente vai ter, já respondi. Tem uma pergunta, essa aula eu perdi mais da metade, vai ficar disponível? Depois a Larissa, não sei se a aula vai ficar disponível, gente, depois eu vou ter que ver com suporte, não sei dizer. O que é o método Belloni? O método Belloni é a minha mentoria. É o método que eu desenvolvi, que eu atendo as minhas pacientes, que a gente começa, né, a quebrar, a desmistificar essa questão do enfermeiro tarefeiro que segue o protocolo. Então, a gente vai olhar para a clínica, para além do protocolo. Gente, uma outra coisa em relação ao método, assim, é que a gente tem que pensar, que eu trabalho muito com as alunas, é que a gente não olha ao pré-natal como uma forma isolada, tá? É pré-natal, gestação, parto, pós-parto, puerpério. Então, a gente cuida de uma mulher inteira, a gente não cuida da mulher por partes. Agora eu cuido da gestação, depois eu cuido do parto, depois eu cuido do puerpério. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar, tá? Então, isso a gente fala muito dentro do método, de olhar para essa mulher, né, de uma forma inteira, para além do biológico. O que a gente vê? Profissionais só cuidando do biológico. Aqueles profissionais que só vão pedir exame, prescrever queixas comuns e não vão olhar para a mulher, para a parte emocional, para a parte cultural, para os medos dela, para as experiências anteriores que ela teve, para as vivências que ela teve, para, né, os anseios dela durante a gestação, para o contexto de vida dela, social, econômico, espiritual. Então, a gente vê muitas vezes que o pré-natal, ele foca somente na mulher como se ela fosse um útero gravídico, né? Aquela mulher, aquele útero gravídico e o resto, né? E todo o contexto, esquece, pré-natal não trabalha. E um pré-natal totalmente desconexo, ou seja, ele não prepara a mulher para o parto. E isso, gente, a gente vê o dia a dia, todo dia, principalmente na APS, a gente vê um pré-natal assim, ó, que não fala de parto, gente. Eu não sei quem está aqui na aula ainda quiser comentar se trabalha plano de parto no pré-natal, porque eu vejo, assim, uma fragilidade muito grande. Gente, quem tem interesse, depois a Lari vai entrar em contato com vocês, tá? Pelo o suporte. A Larissa vai entrar em contato com vocês.
Gente, a Débora está perguntando. Débora, assim, a mentoria, ela vai trabalhar os dois, tá? A gente vai ter toda a parte de empreendedorismo na plataforma. Então, se tu tiver vontade de empreender, vai ter empreendedorismo lá dentro da plataforma. Se tu estiver no SUS, tudo pode aplicar no SUS também, tá? A gente trabalha com os dois. Não tem como... Porque, assim, ó, tudo que tu faz no SUS, tu pode fazer no teu consultório privado, tá? Já começa por aí. Então, a gente não tem essa distinção empreendedorismo, atendimento no SUS, né? Tem, sim, a questão do empreendedorismo no sentido de como eu vou abrir um consultório, como é que eu vou ter um plano de negócio. Isso tem. A gente tem também profissionais que trabalham, a minha sócia trabalha só com isso, né? Que é a Isabela, que vai estar lá dentro da plataforma também. Mas quem trabalha no SUS também vai estar bem servido lá dentro. A Ana colocou, a interpretação dos exames é essencial e fundamental. Depois coloca o conteúdo completo da mentoria. Sim, depois a Lari pode colocar para vocês o conteúdo completo. Gente, e quem está aqui ainda? Uma curiosidade que eu tenho, trabalha plano de parto ou não trabalha plano de parto no pré-natal, gente? Quem atende pré-natal aqui, me coloca aqui, eu quero saber. Tô curiosa, ninguém colocou? A Débora colocou que sim, só a Débora trabalha num certinho aí, ou um joinha, alguma coisa. Quem é que constrói plano de parto no pré-natal? Só a Débora? A Ana botou que não. Ó, a Rose colocou que quando ela trabalhou no pré-natal, ela não fez. Rose, tu trabalha onde hoje, Rose? Gente, o plano de parto, ele é muito negligenciado, né? E é esse plano de parto que vai fazer com que a gestante chegue no parto preparada para vivenciar aquilo, né? Principalmente quando a gente fala nos direitos da mulher, de acompanhante, né? De livre movimentação, a mulher, ela pode parir do jeito que ela quiser, né? Não naquela posição de litotomia, né, ginecológica lá, é a posição menos favorável para parir. Se tiver alguém aqui que é enfermeiro obstetra, sabe que é a posição menos favorável, aquela posição de litotomia. E a gente precisa trabalhar isso lá no pré-natal, dizer para ela que ela pode parir do jeito que ela quiser, em pé, de cócora, de quatro apoio, enfim, do jeito que ela quiser, ela pode parir. E quem vai orientar isso é quem está acompanhando ela no pré-natal. Então, o plano de parto, ele é fundamental, ele vai trabalhar exatamente esses pontos, direito da gestante, né, o direito do acompanhante, de livre movimentação, de se alimentar durante o trabalho de parto. A gestante não pode ficar em jejum durante o trabalho de parto, ela precisa se alimentar, ela vai gastar energia, e muita energia. E tudo isso vai estar lá no plano de parto. Quais são as medidas não farmacológicas que ela pode usar para alívio da dor, né? Em relação à violência obstétrica, em relação às intervenções que pode acontecer durante o parto. Tudo isso a gente vai trabalhar com ela lá no pré-natal. Gente, então eu vou encerrar aqui com vocês. Ninguém mais tem dúvidas? Espero, gente, que essa aula tenha contribuído muito com a prática clínica de vocês no dia a dia, tá? Quem tiver dúvidas, pode chamar a Larissa do suporte, que ela vai estar orientando vocês em relação à mentoria, em relação ao que vai ter de conteúdo. Depois a Lari vai colocar ali para vocês no grupo. E eu vou pedir para a Lari também colocar o plano de cuidados, para vocês terem uma noção de como é que é construído o plano de cuidados, né? O que a gente falou em relação à prevenção da tóxico, mas a gente tem para outras demandas também. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Senão eu vou fechar aqui a nossa câmera. Estamos já com 1h30 já de aula, gente. Gente, então tá. Uma boa noite para vocês, gente. Um beijo no coração e a gente se vê por aí. Quem me segue no Instagram, me marca lá nos stories alguma coisa que eu quero ver vocês, quero acompanhar vocês também no Instagram de vocês para a gente ir se conhecendo, tá bom? Um beijão e uma boa noite.